Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Você crê? Eu creio no Deus do impossível e Ele que será exaltado aqui nesse programa. Eu já peço para que você compartilhe, para que você curta, para que você se inscreva no canal, tá bom? E ative as notificações, o sininho lá, tá? A opção todas, tá? Para você acompanhar quando lançarmos os episódios, tá? Toda sexta-feira às 19 horas temos um encontro marcado, ok? Olha, gente, vocês estão vendo esse cenário aqui maravilhoso. Esse cenário foi em parceria da Móveis Colombo, ali na pessoa do Kevin e da Alana, que nos receberam muito bem. E esse cenário tá maravilhoso por conta que eles nos proporcionaram isso, tá? Outra coisa também, esse modelito aqui que vocês estão vendo, né, é da loja Mix, tá? Ela nos patrocinou, tá? E eu já quero agradecer muito também, tá? Já quero agradecer essa empresa maravilhosa. E eu esqueci de falar que o cenário dos episódios anteriores foi patrocinado pela D Alumínio, na pessoa da Dona Aretusa. Também quero agradecer bastante, que tem nos apoiado, né? Acreditou no projeto. Estamos aqui, tá bom? E quem me produziu foi o Salão Sou Bela, tá? Quero também agradecer ao Penteado também, que foi o Salão Vitória Fashion, tá? Deus venha abençoar também a minha maquiagem em parceria com a Mimo, através da Juliana, que Deus abençoe também, tá? Então estou muito feliz porque o Senhor tem levantado pessoas para nos ajudar. Okay? E se você deseja ser um apoiador desse projeto, nos procure, mande um direct lá no Insta para nós, tá bom? Que Deus venha abençoar. E nós já estamos aqui com o nosso convidado, servo do Senhor, apresentador, radialista, jornalista. Temos a honra de apresentar para todos vocês Augusto José. Seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com o seu público, conhecendo você e toda a sua equipe. A gente agradece de coração. Estamos muito felizes e honrados pela sua presença. E eu já quero começar perguntando... Diga lá, o que vem pela frente aí, hein? Já quero começar Olha lá, hein? Né, conversando ali, né, fora dos bastidores, o senhor falou que veio, né, de Ribeirinho, né? Sim, sou um ribeirinho. Seu é beiradeiro. Sou beiradeiro. Quando eu falo que eu sou beiradeiro, é porque eu sou beiradeiro mesmo. Realmente, meu Deus. Eu nasci aí, digamos aí, nas Barrancas do Madeira. Sim. A minha cidade natal se chama Ilha Nova. Fica lá perto do núcleo urbano de Calama, embora já faça parte do distrito de Calama. E eu já andei aquele Ribeirinho ali quase todo e eu nunca ouvi falar. É um lugar maravilhoso, é um paraíso, menina. Paraíso de riqueza de fauna, flora, de verde. Sim. No verão, rodeado de praias. Tem um lago maravilhoso lá, que é algo assim indescritível. É um santuário da natureza, tá? É um local tranquilo, moram poucas famílias. Na época morava até bastante família. Hoje as pessoas vieram para a cidade em busca de mais oportunidade. Hoje lá moram poucas famílias, cerca de 18 famílias apenas que moram lá. Mas pessoas maravilhosas, local maravilhoso, tá? De gente simples, porém gente muito bacana. Então, para mim, eu tenho um orgulho de dizer que eu sou de lá, que eu vim de lá. E eu não nego que eu vim de lá, não nego a minha essência. Aí vem, né? O peixe. Aí vem o Augusto. Você gosta de peixe mesmo com farinha? Gosto, gente. Lá no interior a gente come muito peixe com farinha. Eu trouxe esse hábito para cá. Continuo gostando muito de açaí, de pupunha, de tucumã, tá? Dessas coisas da nossa terra aqui, do nosso beiradão. Então, para mim, tô em casa. Tendo isso aí, para mim, eu tô em casa. Hein? Tem por aí? Se tiver, a gente já toma aqui um açaizinho agora. Ou um peixinho assado, tem por aí? Pois é, né? Bem que poderia, né? Bem que poderia. Mas ainda não vai faltar oportunidade. Olha, quem quiser patrocinar, tá? Peixinho, fica à vontade. Seu Augusto, como que saiu esse desejo? Como que começou esse desejo por se tornar um comunicador, um radialista, né? Foi início, né? Como que começou esse desejo? Eu diria que isso foi um sonho lá dentro do mato. E se eu tivesse que escrever um livro, eu poderia colocar o título assim, Um Sonho na Floresta. Ou eu colocaria O Garoto da Ilha. Porque tudo começou lá. Hoje lá já chegou energia recentemente, mas décadas e décadas lá não tinha energia. Hoje lá já tem internet.
Chegou agora recentemente a internet. Então hoje eu já tenho facilidade de conversar com os meus conterrâneos daqui para lá com eles, mas antes não. Ou você tinha que esperar alguém vir aqui para mandar uma caixinha, ou você tinha que mandar um recado através de emissora de rádio, mas hoje já tem mais facilidade de comunicação. Então você imagine isso hoje. Há 30, 40 anos atrás, era a mais difícil de você se comunicar ainda, de você. Então, a gente vivia, digamos assim, isolado. A comunicação que a gente tinha com o mundo exterior era exatamente através do rádio. Não tinha televisão, não tinha parabólica, não tinha internet, não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada. E você ouvia o quê? O rádio. Então, meu pai sempre tinha um radinho. E meu pai ouvia muito rádio, como Rádio Nacional, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Caiari aqui de Porto Velho, a Rádio Nacional da Amazônia, que se comunicava muito com a Amazônia, falava do produtor, do seringueiro, do pescador, do extrativista. E eu, menino, ficava pensando, poxa, como é que esse cara fala lá e a gente ouve aqui? Como é que isso acontece? Então foi de uma curiosidade, né? É uma curiosidade, uma coisa mágica. Poxa, e aquilo ficava na minha cabeça. E um dia eu quero saber como é que isso acontece, como é que esse processo isso acontece. Isso tinha quantos anos, mais ou menos? Eu acredito que eu tinha lá 9, 10 anos, por aí assim, quando eu comecei, digamos, a despertar para essas coisas, né? E um dia eu comecei a pensar, puxa, bem que eu poderia, né? Quem sabe eu poderia fazer isso também, né? Pensando nas comunidades distantes, ali do Baixo Madeira, naquele meu pensamento de criança. E lembro que na época ainda tinha novelas, as pessoas escutavam novela também pelo rádio, né? Os avisos, as pessoas para cá, atenção, fulano, lá na comunidade tal, fulano tá avisando e não sei o quê, papapá. Puxa, que legal, era o meio de comunicação que a gente tinha, né? E eu fui internalizando isso aí e fui tendo esse sonho. Poxa, quem sabe um dia eu não vou poder também fazer esse tipo de comunicação e levar essa mensagem também para as pessoas que moram nos lugares mais distantes, como a gente mora aqui também, né? E ser um meio de entretenimento e de contato com outra realidade. Aí a gente veio para Porto Velho, né? Meus pais agricultores, semi-analfabetos, 8 meninos para criar, 5 homens e 3 mulheres. E só o senhor teve esse desejo na comunicação ou seus outros irmãos também? Na área de comunicação, só eu fui para a área de comunicação. O resto foi para as outras áreas. Tem gente formada em geografia, em história, biologia, e por aí afora. Mas eu fui para o lado da comunicação, né? Aí chegou aqui em Porto Velho, depois de um determinado tempo, aí através de um amigo meu, o Eudes, né? Eu chamo para ele de Eudes Revichinha, né? Que é também um servo de Deus. E ele disse, vamos conhecer o estúdio da Rádio Caiari? Eu falei, poxa, mas dá para a gente conhecer assim? Dá, cara, eu conheço os colegas meus que conheceram, legal e tal. E ele já sabia que a gente tinha compartilhado com ele também essa parte de querer conhecer, de entender o mundo do rádio, dessa comunicação. E a gente foi conhecer o estúdio da Rádio Caiari. Se eu não me engano, a gente foi num sábado à noite. E chegando lá, a gente foi muito bem recebido, recepcionado, e o pessoal me mostrou como é que era a rádio. Eu via lá o locutor conversando com aquela alegria, aquela animação, coisa de rádio, né? Que rádio você usa muito essa alegria, porque o rádio não tem imagem, né? Você transmite aquela alegria, aquela empolgação, aquele carisma. E eu achei, rapaz, é isso que eu quero fazer da vida mesmo. E aquilo ali, então, aquele sonho que tinha nascido lá no meio do mato, lá no meio da floresta, no coração de um menino, agora eu já um adolescente, já mais para a parte jovem, eu entendi que eu gostaria, que eu queria realmente entrar nesse mundo da comunicação. E seus pais sempre lhe apoiaram nesse desejo? Os meus pais vieram para cá, para a cidade, pelo seguinte, na verdade eles vieram para cá sonhando pelos filhos. Sim. Meus pais diziam, nós queremos ir para a cidade porque nós não queremos, que eles diziam, nós não queremos que você seja um burro como a gente, eles diziam assim, porque eles não tinham estudo, eles eram semi-analfabetos, como eu falei. Então, na verdade, eles vieram para cá sonhando por nós, sonhando que os filhos tivessem pelo menos um pouco de conhecimento a mais, acesso a uma escola, que lá só tinha até o 5º ano. Hoje, lá, por exemplo, na comunidade, não tem mais escola. Naquela época eu estudei lá na escola, mas hoje lá não tem mais escola, não tem mais.
Então, era tudo muito precário, acesso a qualquer tipo de política pública, qualquer tipo de serviço, muito precário, como ainda é hoje lá, embora seja mais fácil, o acesso seja mais fácil, a comunicação seja mais fácil. Mas meus pais colocaram esse sonho no coração de trazer a gente para a cidade, para que a gente pudesse, pelo menos, ter acesso à escola, avançar nos estudos e, como eles mesmos diziam, a gente não ser burro igual a eles, no caso, né? Era um sonho que eles tinham. Então, eles veio para cá, muito trabalho, você sabe, criar um menino, 2 não é fácil, imagine 8. Criar 8 sem você ter uma qualificação profissional, você, o pai semi-analfabeto, a mãe semi-analfabeto, tem que batalhar muito, trabalhos pesados, para você poder trazer o pão de cada dia para dentro de casa. É verdade. Mas eu tenho um orgulho de dizer... Um desafio, né, para eles. Eu tenho um grande desafio, mas hoje eu tenho orgulho de dizer, tá? E se meus pais fossem vivos, eles iriam, eu tenho certeza que eles iriam ficar muito orgulhosos, porque eles iriam saber, olha, valeu a pena a gente ter saído lá de dentro do mato, sem nenhuma perspectiva de trabalho, de emprego, sem profissão, mas valeu a pena, porque hoje um filho é isso, outro filho é aquilo, outro filho é aquilo, outra filha é aquilo, tá? E hoje, podemos dizer assim, hoje está todo mundo no seu cantinho, quem não tem a sua formação acadêmica, mas tem a sua profissão, tem o seu trabalho, tem o seu emprego, tem a sua família, tem o seu lar, tem o seu meio de transporte, tá? Então, o sonho que eles sonharam lá atrás se tornou realidade. E, pegando carona no sonho dele, eu aproveitei, então, para, digamos assim, fomentar mais, potencializar mais esse sonho que eu tinha na área da comunicação. Então, quando eu conheci uma emissora de rádio, conheci a galera, eu disse, não, eu tenho que seguir esse caminho mesmo. Agora fiquei com uma dúvida, você era comunicativa, assim, já? Não, absolutamente. Eu era um bicho do mato. Eu ainda me considero ainda um bicho, um matuto, né? Me considero um matuto, né? A pessoa vinha lá de dentro da floresta, aí vim para a cidade, e eu acho que meus irmãos eram bem mais desenrolados do que eu, né? Sim. Mas mais novos, já tiveram contato com coisas mais recentes, mais novidades, mas eu, não, meu irmão mais velho, minha irmã, meu irmão mais velho, teve uma que faleceu, a minha irmã, e depois eu. Então, nós que somos a parte, digamos assim, os mais velhos, os primeiros a nascerem, não tiveram contato com aquilo que os mais novos tiveram, já mais aqui na cidade, que eles vieram mais novos. Uhum. Então, a gente veio mais com o pessoal, mais no peito e na raça mesmo. E eu não tinha facilidade de me comunicar nenhuma, não. Eu digo que a minha facilidade de comunicação veio realmente pela misericórdia de Deus. Me ajudou muito isso aí, porque eu, menino lá dentro do mato, matuto, querendo ser comunicador, mas como que eu vou me comunicar se nem coragem de me comunicar eu tinha? Na escola, estudei na escola Rio Branco, 2º grau, não tinha coragem de ir na cantina comprar um din-din, morrendo de fome, de sede, que tinha vergonha de encontrar com qualquer pessoa no corredor da escola. Pensa do bicho do mato que eu era. E o que o senhor fez para vencer essa timidez? Olha, eu digo que foi o seguinte, tá? Em primeiro lugar, Deus na minha vida, que Ele transforma a gente, né? Claro. E eu acredito que essa parte de comunicação, aquele sonho que eu tinha lá atrás, na verdade, já era o Espírito Santo tocando no meu coração. Olha, você vai ser uma ferramenta importante para levar a mensagem para muitas pessoas. Então, hoje eu penso assim. Antes eu não pensava, mas hoje eu penso assim. Sim. Hoje eu penso assim, né? Então, eu acredito que Deus, Ele te dá uma missão e Ele te prepara para essa missão. Você nem percebe, mas você está aos poucos sendo moldado. Aos poucos você está sendo preparado. Não tem aquele ditado, aquele provérbio pessoal de Deus, não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Então eu me vejo dentro desse contexto aí. Aí foi o tempo que eu comecei, né, a me comunicar, a entender mais de rádio, não é só conhecendo ainda e tal. Quase que nesse mesmo período eu comecei também a dar uns passos, digamos assim, no mundo evangélico, porque então eu estava no mundo católico com os irmãos católicos, né? Não tenho nada contra eles, pelo contrário, mas eu fui para um outro lado, né? Isso me ajudou bastante. Eu conheci um pastor que eu chamo que ele foi meu paizão também. Ele dava muitos cursos de como você fazer uma palestra, como você conversar com as pessoas sobre Jesus, apresentar a palavra de Deus para as pessoas. E acabou lhe ajudando, né? E isso me ajudou no meu processo de comunicação também. Tá? E além disso, mas eu acho que isso foi o ponto principal, Deus trabalhando, me preparando para isso,
Além disso, assim, a vontade que você tem. Sabe quando você tem um sonho e que você não mede esforço para você alcançar aquele sonho? Então, a vontade de ser um comunicador, a vontade de passar essa mensagem para as pessoas, fez com que eu focasse tanto nisso e esquecesse o meu lado da minha timidez. E esquecesse. Mas é algo forte, porque eu comecei pelo rádio, fui para a mídia impressa e eu não queria fazer televisão. Eu achava que eu não tinha perfil na televisão. Eu já ia perguntar como que foi. Eu achava que eu não tinha perfil para televisão. E até por assim, pela exposição que a televisão traz para você. Né? De vou ficar exposto. Eu não sou muito dessa questão de ficar muito exposto. Eu sou mais de ficar na minha, retraído e tal. Não gosto de ficar no meu canto quieto. Mas aí eu já há muito tempo passou, já esse passado, já estava na faculdade fazendo comunicação. Digo, gente, é o que eu gosto, é o que eu adoro fazer, é o que eu amo fazer, tá? E falta eu ir para a televisão, porque eu já tinha experiência em rádio, em jornal, em revista, assessoria de imprensa, correspondente de jornais de fora. Digo, então vou encarar a televisão. E aí foi quando eu encarei a televisão. E acabei gostando muito, hoje eu gosto demais de televisão, adoro rádio, amo rádio, adorei voltar para o rádio, há 2 anos que eu voltei para o rádio, mas aprendi a gostar muito de televisão, dessa interação, desse contato do olho no olho com o público que está nos assistindo, certo? E hoje já estou aí com quase 15, quase 16 anos fazendo televisão. Nossa, isso é tão interessante que como eu estou começando, né? Então essa sua história realmente nos encoraja, né? Porque às vezes a gente não tem o talento. Porque eu, pelo menos, não me considero essa talentosa toda para estar aqui. Mas se o Senhor nos escolhe, nós temos que enfrentar, né? Ser corajosos. Com certeza. Porque às vezes a coragem vai vencer o talento. Vamos dizer, você não tem um talento, mas você tem a coragem, o Senhor te ajuda a chegar lá. Porque aqui diz, a coragem não é a ausência do medo. Isso. Né? É coragem, você, apesar do medo, você enfrentar a realidade, enfrentar os desafios que tem pela frente. Então, comigo, ainda hoje é assim, porque cada apresentação, cada programa que se apresenta é uma realidade, é uma coisa. Nenhum programa é igual ao outro. Às vezes dá uma intercorrência aqui, uma intercorrência ali. O programa ele é muito dinâmico, ele acontece antes, durante e depois do programa. E é ao vivo, as coisas né? estão acontecendo, então, as coisas estão acontecendo, né? É ao vivo, a coisa está fervendo na hora lá. Sim. Então, cada um é cada um, nunca é igual. Então a gente sabe que todos os dias nós temos que enfrentar aquele desafio e sabemos que pode ter qualquer outro tipo de desafio que exija você, de alguma forma ou de outra, ter algum tipo de, digamos assim, de jogo de cintura, de habilidade, de sabedoria para saber driblar alguma coisa que aconteça para você continuar com o seu trabalho. E na verdade, assim, as pessoas que estão nos assistindo, né, e tem um projeto, né, de vida, e isso é para encorajá-las, né, porque da mesma forma que o Senhor começou, a primeira vez nunca vai ficar bom, né, Senhor Augusto? Não. A primeira vez nunca vai ficar bom, mas você não pode desistir, nós não podemos desistir, tem que persistir até ficar bom. Eu falo para as pessoas que até hoje eu tenho vergonha do meu primeiro programa de rádio que eu apresentei. Gente, que vergonha, tá? Como é que foi? Para mim foi uma tragédia. Foi uma tragédia. Mas eu estava com medo, morrendo de medo, tremendo medo, nervoso. Tá? Podemos dizer assim, um guri em relação ao que eu sou hoje, né? Um guri começando no rádio, um programa de 2 horas de programa, e eu era o produtor do programa, fazia reportagens de rua, mas nunca tinha chegado para sentar numa bancada de um programa, numa emissora de rádio, ir para frente de um microfone e eu ser o apresentador do programa. Nossa. Nunca tinha feito isso. Mas aí as pessoas que tinham sido convidadas ou indicadas para apresentar o programa, por um motivo ou outro, faltaram. Tá? Mas eu digo aí que vem também a providência divina, né? Já está tudo ali, né? Digamos assim, Deus já sabia de tudo. Verdade. E ele diz, vai porque eu quero te conduzir. Vai. Porque se for dizer, Augusto, escolhe aí, vai lá, tu vai fazer. Eu não teria escolhido, gente. Nem eu. Jamais eu teria escolhido. Não teria. E quem sabe eu tivesse lá
ainda lá atrás sem ter até hoje coragem de encarar um programa. Então, mas Deus coloca a gente em determinadas situações porque Ele está trabalhando conosco, porque Ele tem planos, Ele tem projeto, e Ele sabe que se fosse para Ele dizer, escolher, olha gente, eu quero hoje apresentar um programa, eu não teria coragem de dizer isso. Por isso que nós temos que honrar esse Deus, né? Porque é por Ele. Porque eu realmente falo assim, eu não teria coragem de me expor do jeito que eu estou me expondo se não fosse para fazer a vontade dEle. Se não fosse um propósito que Ele colocou. E é assim, né? É a questão de você entender o chamado e aceitar o chamado. Porque às vezes você tem um chamado, você sabe que é um chamado, você entende que é um chamado, mas ainda assim você não consegue dar um passo a mais. E se acovarda. Tem muitos que não conseguem ter essa iniciativa de ir lá e enfrentar. Né? Não e hoje eu entendo o seguinte, se Deus te chama, Ele te dá as ferramentas. Isso mesmo. Aí você olha para Moisés. Moisés era um cara preparado. A Bíblia diz que Moisés estudou das melhores faculdades do Egito, era preparado na melhor ciência, de todas as ciências do Egito. Era um príncipe, era um guerreiro. Mas quando Deus chamou ele, depois de tanto tempo no deserto, ele deu uma desculpa. Não, Senhor, eu não sei nem falar direito. Eu não sei mais chegar lá, estou muito tempo aqui nesse mato. E agora eu já virei um matuto também, já me identifico com ele também, no caso. Já virei um matuto também, tá? E aí, mas Deus disse, não, vai, que eu vou... Então eu falo o seguinte, já que você está relutando, você disse que não sabe falar, eu vou arranjar um cara que sabe falar por você, que você vai ser meu emissário, vai ter um camarada que vai falar por você, mas que você vai, tá? Então Deus dá as ferramentas necessárias. Gideão, eu sou o menor da minha família, quem sou eu? Sou mais pequenininho. Tá? Não, você vai vencer, né? Você vai vencer. Davi estava lá no meio das ovelhas. Isso mesmo. Jessé nem lembrou que tinha um filho Davi no meio das ovelhas lá no campo. Não, Jessé, mas você não tem mais um filho aí? Mas Deus lembrou dele. Sim, Davi está lá no meio das ovelhas, mas ele é pequenininho, ele é só um menino. Chama ele para cá. E era Davi que era o escolhido. Então Deus nos coloca em determinadas situações porque Ele tem um projeto para a nossa vida. Ele quer nos preparar. Agora, se a gente não quiser, Ele vai colocar outra pessoa. Se não for nós, Ele vai colocar outra pessoa. Né? Ele quer trabalhar conosco, mas Ele também não força e não obriga a gente a aceitar esse papel. E o bacana é que Ele atrai a gente, né? Sim. Olha, ele atraiu o Senhor escutando lá na rádio, o Senhor foi atraído por aquilo. E eu já fui atraída assistindo outros podcasts. Olha só. Eu fiquei tão assim, eu não entendia por que eu ficava com essa vontade de assistir podcast. Até que o Senhor veio ao meu encontro. Olha, você vai fazer isso aí também, essa obra. Você é uma ferramenta minha para fazer essa obra. Eu maratonei vários podcasts assim, de testemunho como esse, né? E assim o Senhor realmente Ele é maravilhoso. Ele nos atrai para aquilo pelo propósito que Ele tem para nós, né? Que legal. E assim, Ele também coloca pessoas especiais na nossa vida, né? É, sim. Tem o ditado de ninguém é bom sozinho. E é verdade. Né? Eu contei com a ajuda de muitas pessoas maravilhosas, que eu tenho pessoas hoje guardadas no fundo do meu coração, que foram pessoas que me ajudaram muito. Né, do início da minha carreira, tanto da minha carreira profissional como da minha carreira cristã. E eu digo sempre, a gente nunca chega ao 100%, a gente está sempre aprendendo. Sempre. Né? Ninguém nunca aprendeu tanto que não tenha alguma coisa mais para aprender. É verdade. Tá? E eu digo que eu sou um eterno aprendiz. Tem até aquela letra, aquela música que eu sempre falo, quem sabe menos das coisas sabe muito mais que eu. Né? E ainda mais agora aqui com as novas ferramentas, nova forma de você trabalhar. Isso aqui mesmo que nós estamos fazendo, que quem diria que lá atrás, hoje isso seria uma realidade, a gente nunca imaginou que seria assim. É verdade. E a comunicação se tornou tão rápida, tão instantânea, né? Antes, para a gente fazer uma entrevista, uma matéria, era necessário custos, tempo, gasolina, carro, viagens. Hoje, se eu quiser entrevistar uma pessoa lá no Japão, lá do outro lado do mundo, através da internet, eu faço isso aqui instantaneamente, ou a pessoa grava um vídeo lá, manda para mim, chega aqui na hora. Então, se tornou tanto mais fácil. Então, eu sou aqui também muito grato a todas as pessoas que me ajudaram na minha caminhada, tanto na minha caminhada cristã, como na caminhada profissional. Deus sempre coloca anjos na nossa vida, pessoas dispostas a colaborar conosco, e eu sou muito grato de coração a todas elas. Não vou mencionar nome, porque se eu mencionar nomes, eu sou capaz de cometer alguma injustiça, mas a todos, muitíssimo obrigado, que Deus abençoe a todos, é o meu pedido sincero de coração. Agora eu quero saber, seu Augusto, como que foi esse passo, né, para ser apresentador de TV?
como começou, né? Como que foi esse desenrolar, né? E Foi o um senhor desafio. está até hoje, né? São quantos anos já na TV? De TV, eu já tenho acho que uns 15, 16 anos, só de televisão. Assim, direto, porque lá atrás eu tinha feito também televisão. Sim. Desculpa aí. Eu tinha feito um curso bem assim, embrionário, depois eu tive uma experiência pequena, curta, mas a experiência maior veio agora. E principalmente aí, como a responsabilidade de ser um apresentador, né, de televisão. Que é um peso muito grande, que o trabalho de uma equipe inteira depende também do teu trabalho. Se o apresentador não souber comunicar isso para as pessoas, ele perde o trabalho de uma equipe inteira. Verdade. Porque isso eu falo para os meus colegas de trabalho. Gente, eu sou o apresentador. Eu não sou a peça principal. A peça principal são vocês, porque vocês que produzem aquilo que eu vou apresentar. É verdade. Tá? Eu apenas apresento aquilo que vocês vão apresentar. Então vocês são a peça principal. Agora uma coisa tem que casar com a outra. Tá? Se eu não souber apresentar, eu estrago o trabalho que vocês fizeram. E se vocês não fizerem um trabalho legal também, não vai adiantar nada eu querer apresentar legal o material de vocês. Então uma coisa tem que casar com a outra. Né? Então, como eu disse para ti, eu não queria, eu lutei muito para fazer televisão, porque eu achei que eu não tinha perfil para fazer televisão. Mas aí eu fui convidado aqui pela TV Alamanda, SBT, para apresentar um programa de televisão, hoje o Comando Policial. Aí me chamaram, a equipe, a gente foi lá, conversou, um espetáculo aqui e lá, a gente ajustou, não, vamos fazer o programa. E aí a gente começou a fazer o programa. Um pouco tímido ali, um pouco amarrado e tal, né? E a gente vai atrás de mais conhecimentos, a gente começa a buscar mais maneira de a gente se inteirar, de trabalhar, de fazer as coisas, vai procurando se conhecer, se posicionar e entender ali o público, as ferramentas, o contato com as pessoas aqui através da tela. E a gente foi aos poucos se aprimorando, né? E graças a Deus foi um sucesso. Aí eu fui chamado para vir aqui para o grupo Record, primeiro para Record News, onde eu apresentei um programa, depois a gente foi para a Record. Hoje nós estamos aí no programa que nós estamos apresentando agora, já vai fazer 10 anos esse ano, só esse programa já vai fazer 10 anos. Enfim, aí eu aprendi assim, foi um desafio para mim, porque eu achava que eu não tinha perfil para fazer televisão, mas eu encontrei também pessoas que me ajudaram muito, me ensinaram muito também, e me ensinam até hoje, me ensinam muito. E eu fui, então, foi um desafio para mim mesmo, um desafio. Poxa, eu gosto de me comunicar, eu adoro comunicar, é isso que eu quero para minha vida. Eu gosto de passar mensagem para as pessoas. E então, por que não fazer televisão? Falar em mensagem, como que surgiu, assim, eu acho tão bonito a abertura do programa, que o senhor passa aquela mensagem, né, de fé e de esperança, né? Assim, como que foi essa implantação, né? Porque não começou assim, né? Não começou, né? Não. Falando do versículo, dando essa palavra. Durante o programa eu sempre dava lá uns pitacos e tal, porque a gente que é cristão, que conhece um pouco da palavra de Deus e sente o amor de Jesus na nossa vida, não tem como a gente não compartilhar isso, né? É verdade. E aí a gente faz um trabalho no meio de uma situação de violência, de falta de perdão, de ódio, de rancor, de raiva, né? Onde acontece mortes, assaltos, estupros, enfim, coisas tristes, muito triste. E aí eu senti, por que não a gente não tentar, de alguma forma, sensibilizar as pessoas a entenderem que existe algo tão bom na vida, que é fazer o bem, que é ser um instrumento do bem, que é fazer a diferença positiva para melhor na vida das pessoas. Então eu comecei a entender isso e sentir essa necessidade de comunicar isso para as pessoas, para mostrar que aquilo que a gente apresenta, o mundo, as pessoas que estão me assistindo, eles entenderem que não existe só o mal. É verdade. Não existe só pessoas que matam, que machucam, que maltratam, que espancam, que exploram. Existe um outro lado também.
Existe o outro lado. E que a gente precisa olhar também para o outro lado. E que esse outro lado, que é o lado do bem, ele é movido por algo muito superior, né? Que é o Deus eterno. Não é um Deus mitológico, mas é um Deus eterno, que é um Deus real e que ama o ser humano intensamente e quer que o ser humano compartilhe esse amor com as pessoas e que seja um instrumento do bem para as pessoas. Então fui sentindo essa necessidade ao longo do meu trabalho. Puxa, a gente vê tanto ódio, a gente vê tanto rancor, a gente vê tanta raiva, a gente vê tanto sangue, tanta coisa fazendo, tanta gente fazendo tantas coisas absurdas. Colocar uma mensagem de esperança, né? Por que não colocar uma luzinha aí no fim do túnel, no coração das pessoas, né? Tentar fazer a nossa parte, até porque a Bíblia diz que nós temos que fazer isso, né? Nós temos que ser luz, onde quer que nós estejamos, nós temos que levar a mensagem a tempo e fora de tempo. Quem quiser ouvir, beleza. E eu sempre faço questão de dizer, olha, gente, que não é uma questão de religiosidade, não é questão de igreja, de placa de igreja, porque a mensagem de Deus, ela é para todas as pessoas. A mensagem de igreja de Jesus não é só para quem está dentro da igreja, não é só para quem é crente, para quem é católico, para quem é cristão. A mensagem de Deus é uma mensagem de salvação para todas as pessoas. Agora, é claro, Deus também não vai forçar você a aceitar. Quem aceitar, ok. Quem não aceitar, ok. Mas a minha parte como servo de Deus, e Deus diz que é para a gente falar, eu estou fazendo. Quem vai aceitar, quem vai entender isso, eu não sei. Mas é uma sementinha que a gente tem plantado aí, e a gente espera que o Papai do Céu, através do Espírito Santo, faça essa sementinha germinar, crescer no coração de muita gente. Tem alguma experiência marcante, assim, que o senhor pode compartilhar com a gente, que depois que o senhor começou a anunciar essa mensagem, no início do programa, né, tem alguém que procurou o senhor, testemunho de alguém que através dessa palavra que foi falada, houve uma transformação, né, algo, né, para o senhor compartilhar? É algo assim impressionante, porque você está dentro. É igual nós estamos falando aqui hoje, né? A gente está aqui, mas a gente não tem ideia de onde essa mensagem vai ser, onde ela vai parar, né? Onde ela vai alcançar. Por exemplo, nós tínhamos um programa de rádio aqui, com uma equipe que fazia um programa de rádio aqui, digamos assim, religioso, entre aspas, mensagem da palavra de Deus, e daqui nós alcançamos pessoas lá dentro do Amazonas, lá dentro da floresta, muito longe daqui. E pessoas lá de dentro daquela floresta que se converteram, hoje elas entraram para o mundo da música gospel e hoje elas estão fazendo sucesso aí na internet, nas plataformas digitais. Então aquela sementinha que foi plantada lá, eu não tenho mais noção de onde ela foi parar. Eu não posso mais mensurar onde ela foi parar. Eu não posso mais mensurar quais corações elas estão tocando, como que elas estão tocando, como é que ela está produzindo fruto. Eu não tenho mais, não tenho noção. Então eu recebo muito feedback de pessoas que chegam, poxa, Augusto, que legal, a mensagem tal assim, eu estava assim, e aquela mensagem me tocou, essa mensagem me despertou para isso, me despertou para aquilo e tal. Às vezes eu faço uma mensagem que depois você diz, puxa, acho que essa mensagem não foi legal, mas eu encontro alguém e diz, poxa, Augusto, que mensagem poderosa que você colocou. Eu digo, poxa, mas para mim aquela mensagem não foi legal, né? Para mim aquela mensagem foi tão xoxa, né? Foi tão desprovida de emoção, de conteúdo. Mas um dia a gente estava fazendo uma ação social aqui na rodoviária e a gente estava ali conversando com um grupo de rapazes. Eles sempre cuidam muito de mim quando a gente sai, porque eles sabem do trabalho que a gente faz, é um trabalho que a gente expõe muito a gente, não deixa de ter um certo risco, eles têm muito cuidado comigo. Aí vem um cidadão ali que chega rápido de bicicleta e vem ali onde estava, né, no local onde estava ali, para se encontrar conosco, para a bicicleta ali rapidamente, um pouco suado, né, as vestes assim um pouco desgastada, um cidadão simples, meio bala por fazer. E ele chega, puxa, tal, aí o menino já fica ali meio esperto, levantar e tal. O que será, né? Não, eu quero só dar uma palavra com o Augusto e tal. Falei, pois não, pode falar. Levantei para falar com ele. Falei, Augusto, eu queria só dizer para você muito obrigado. E eu queria te dar um abraço, porque eu prometi para mim mesmo que no dia que eu te encontrasse, eu queria te dar um abraço e te agradecer. Eu falei até brincando com ele, mas por que eu fiz? Aí ele falou, dia tal, assim, 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 você falou isso, a tua mensagem foi sobre isso, isso, isso. Eu não lembro, porque são tantas coisas, né?
Mas aquela mensagem que você falou sobre assim, 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 contou a mensagem que eu tinha falado, o texto bíblico que eu tinha falado para ele. Aquilo ali me tocou profundamente e a partir dali eu resolvi mudar de vida. Eu bebia muito, eu estava envolvido com isso. Eu bebia muito e ele falou, e hoje eu já estou tanto tempo, eu também não lembro quanto tempo aquele que falou. Estou há tanto tempo já que eu não estou bebendo, não estou fazendo mais nada, estou muito bem, tá? Estou muito bem, estou me sentindo muito bem, acompanho, ele faz questão de acompanhar todos os dias aquela tua mensagem, e eu prometi para mim mesmo que no dia que eu te encontrasse, eu queria te dar um abraço e te agradecer por isso. Ele falou, então meu amigo, pode me abraçar. A gente se abraçou lá, ele chorou, depois pegou a bicicleta dele e foi embora. Nunca mais esse cidadão, mas eu espero que ele continue firme no propósito dele. Sim. Então esse é o diferencial, né, do servo do Senhor, né? Onde ele chega, ele deixa uma marca, né? A Bíblia diz que ele tem que ser luz, né? Uma marca. Não se pode acender uma luz e colocar debaixo de uma vasilha. A gente tem que acender a luz e colocar no lugar mais alto. Não significa se colocar no lugar mais alto, você acha, não, eu sou um cristão, você está no inferno, você está perdido, eu estou no céu e você fica lá. Não. A Bíblia está dizendo, se colocar num local mais alto para que a tua luz possa iluminar as pessoas, chegar até onde está as pessoas. Se por acaso alguém estiver na escuridão, você tem que compartilhar essa luz com quem está ali, para que ela possa também ter a sua vida iluminada. Tá? Então a Bíblia diz que nós temos que ser luz e sal. Né? E interessante que é dois contrastes aí, né? Porque a luz todo mundo vê. O sal você só sente, você não vê, mas você só sente, né? Sabor. Se não tiver sal na comida, você sente que está insossa, tá? Você pode colocar todos os temperos do mundo que tiver lá dentro, mas ela não tem sabor. Não tem sabor. O sal faz a diferença. A luz também faz a diferença. A luz também. Então isso nos ensina que nós temos que fazer a diferença. Mas a luz faz a diferença para positivo ou para negativo? Para positivo. Isso. O sal faz a diferença para positivo ou para negativo? Positivo. Para positivo, para você sentir o sabor. Então nós temos que ser sal da terra e luz do mundo, né? E tem uma, não sei se é uma historinha, que é o que me contou certa feita, que o raiozinho de luz chegou para o pai dele e disse, pai, o senhor disse que nós somos luz e que nós temos que iluminar e tal, não sei o quê, mas... pai, eu queria saber a escuridão, que eu nunca vi escuridão. Nunca vi escuridão, pai. Aí o pai diz, olha, vai em tal lugar assim, lá no fundo da terra, que você vai encontrar a escuridão. Aí ele foi lá, voltou, e aí? Não, pai, estava tudo claro lá. Então vai para outro local lá, que você vai encontrar a escuridão. Aí o raiozinho de luz foi, voltou, e aí? Também estava tudo claro lá. Vai para outro canto aqui. Aí foi de novo. Encontrou a escuridão? Pai, eu não encontrei a escuridão. E eu queria encontrar a escuridão. Ele falou assim, ele disse, filho, o negócio é o seguinte, você é luz. Você é luz. E onde quer que você chegue, esteja, por mais escuro que seja, pelo fato de você ser luz, a escuridão vai desaparecer. Isso mesmo. Tá? Então assim deve ser nós também. É claro que nós temos problemas. Alguns você tem problema, eu tenho um montão de problema. Tá? Eu tenho um montão de problema, eu tenho os momentos de chateação, eu tenho meus momentos de estresse. Tá? Eu sou um ser humano como um ser humano qualquer, normal, não sou melhor do que ninguém. Né? Eu tenho meus defeitos, um montão de defeitos, e todo dia eu luto comigo mesmo contra os meus defeitos. Como diz Paulo, eu esmurro o meu corpo aqui, né? Mas a gente tem noção de que a gente recebeu algo muito especial. E eu sou muito grato a Deus por Ele ter me chamado, e não só me chamado, mas Ele ter movido o meu coração para aceitar o chamado. Augusto, você é o certinho, você é o crentezinho bonitinho. Não, longe, eu estou muito longe de tudo isso, viu, Antônio? Muito longe. Talvez eu esteja, aquém, muito mais aquém mesmo. Mas há uma coisa que eu sempre coloco na minha mente, no meu coração, é que eu devo ser assim, como aquele raiozinho de luz. Onde esteja, que de alguma forma ou de outra, mesmo que eu esteja meio chateado, meio cabisbaixo, meio deprê para baixo e tal, mas que mesmo assim a luz possa estar, né, dando o seu brilho,
E as pessoas possam entender isso. E essa é a diferença, né? De como... porque as pessoas falam, mas vocês parece que querem ser diferentes, mas nós somos porque temos Jesus, né? E decidimos, né, seguir o caminho dele. Não, mas diferente, o cristão é diferente mesmo. Agora, Deus não chama o cristão para ser diferente, para ele achar que é melhor do que os outros. Com certeza. Não, Deus chama o cristão para ele ser diferente, para que ele possa chamar outras pessoas para serem diferentes também. Sim. Para que através dele, Deus possa tornar outras pessoas, tantas quantas queiras, diferentes também. Não é diferente para você empinar o nariz, olha, eu sou bom, eu sou tal, estou no céu, tu tá no inferno. Não, você é diferente porque você, através daquela diferença, ou seja, todo bônus tem um ônus. Deus me chama para ser diferente, para ajudar na transformação, para que outras vidas também sejam diferentes. Isso mesmo. Ele não me chama para me colocar num pedestal, para levantar o nariz, para estufar o peito, para ser imponente, para me achar que é melhor do que as outras pessoas. Não, ele me chama porque diz, você tem uma obra importante a fazer. Eu coloquei a minha graça na sua vida para que essa graça possa ser compartilhada. Eu coloquei o Espírito Santo na sua vida para que esse Espírito Santo possa ser compartilhado com outras pessoas. Eu te dei bênçãos para que essas bênçãos possam chegar a outras pessoas também. Então, como da mesma forma que ele disse para Abraão, se tu uma bênção... Então todos nós somos chamados para ser bênçãos. Quem são chamados para ser bênção? Só os crentes, só os cristãos, só os católicos, só pessoas que estão dentro de uma igreja, de uma religião? Não, todo mundo é chamado para ser uma bênção, porque o plano de Deus é para todo mundo. É para todos, né? Então Deus quer que todos sejam bênçãos, mas aí cada um tem que fazer a sua escolha. Verdade. E fazer escolha não é fácil, né? Porque sabe que você... É todo dia, né? Todo dia. Todo dia que você decide. Porque todas as vezes que você faz uma escolha, você renuncia a alguma coisa. Isso mesmo. Né? Todas as vezes que você escolhe um caminho, você deixa o outro para trás. Todas as vezes que você escolhe uma cor, você rejeita a outra. Né? Todas as vezes que você escolhe uma comida, você está rejeitando. Então, a vida é feita de escolha, e a mesma coisa que você, ao mesmo tempo que você está escolhendo, alguma coisa você está deixando para trás. Você tá, de alguma forma você está selecionando algo, porque aquilo que você acha que é o caminho. Só que a Bíblia diz também o seguinte, que os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55. Exatamente. E às vezes você diz, não, vai firme, segue o teu coração está pedindo, vai, segue o teu coração que manda. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração. Não é mesmo? Enganoso é o coração. E por causa do nosso coração. Exatamente, por causa do nosso coração ser enganoso, a gente pega caminhos que a gente acha que são caminhos legais, mas são caminhos tortuosos. E Deus diz: olha, os meus caminhos não são os vossos caminhos, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Cuidado com o seu coração, porque enganoso é o coração. Vem para cá, para onde eu estou te falando que é para ir, porque eu sei por onde é. Mas eu sou livre para fazer a escolha que eu quiser. Deus me fez livre. Graças a Deus que Ele nos fez livre. Glória a Deus por isso. Agora, o fato de Deus me fazer livre para as minhas escolhas, Ele espera que eu faça as melhores escolhas. As melhores escolhas. Por quê? Porque o fato de eu ser livre para fazer minha escolha não significa que as minhas escolhas estão certas. Você é livre para fazer a sua escolha. Ok, eu sou livre para fazer a minha escolha. Eu posso escolher o que eu quiser da vida? Posso. Mas essa minha escolha está certa? Ou seja, essa minha escolha vai ter resultado positivo ou negativo para mim? Porque toda escolha tem consequência. Eu sou livre para escolher o que eu quiser. Ok, mas você está disposto a pagar o preço, a consequência da sua escolha? Aí é que está a questão. Nem todos têm, né? Se tiver, assim, vai em frente. É verdade. A gente pode plantar, né, em qualquer lugar, mas a colheita a gente não pode escolher. Né? Plantar a gente pode escolher onde plantar, mas o que colher, como colher, não tem como. E eu te faço uma pergunta agora, Antônio. Vamos inverter aqui a história. É mais fácil plantar ou colher? É mais fácil plantar. Colher dá mais trabalho, né? Colher dá muito trabalho. É muito fácil plantar uma sementinha de melancia. Mas aquela sementinha de melancia vai produzir quantas melancias? E qual o tamanho dessas melancias? Sim. E qual a logística que você vai precisar para colher, para recolher, depois para vender essas melancias? É verdade. Uma sementinha de melancia eu carrego no bolso.
Uma melancia eu não posso carregar no bolso. Nem tem como. Não, então dá trabalho colher. Né? Então a missão é isso. É por isso que a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias tu acharás. É isso mesmo. Né? Então nós temos uma missão e não estou falando. Então eu acho isso muito importante. Eu, por exemplo, eu adoro meu trabalho. Eu tenho meu trabalho como algo muito, muito importante, muito especial. Para mim, o local onde eu trabalho é um local sagrado. É o local que Deus me deu para trabalhar, um local sagrado. Aí eu tenho a oportunidade de conversar, interagir com meus colegas, com o pessoal da diretoria. Eu tenho a oportunidade de interagir com quem está me assistindo lá. Para mim, um local sagrado, bacana, certo? E a minha missão, minha vida também de levar a luz de Deus para as pessoas. Para mim, isso aí é sagrado. Não só chegar através de um panfleto, ou ir para uma igreja pregar, ou fazer uma palestra. Eu entendo que a melhor forma de você pregar a palavra é você transmitir ela por aquilo que você é. As suas atitudes, né? Não fingir, não criar um personagem. E foi até com base nisso aí que eu estudando, aí eu preparei uma palestra intitulada A Incoerência da Fé. Porque muitas vezes nós somos tão incoerentes, né? Verdade. Porque nós somos seres humanos e às vezes até sem querer você é incoerente. Você diz que é isso, mas na verdade você está fazendo aquilo completamente diferente. E aquilo que você está fazendo não bate com aquilo que você diz. E há uma incoerência, há um choque aí nessa questão. E eu acredito que mais vidas vêm a Jesus pelo nosso testemunho do que o que a gente só fala. Sim. É mais pelo nosso comportamento, Sim. né? Como nós nos portamos. Será que as pessoas estão vendo Jesus em nós? Através das nossas atitudes e ações? E há uma escritura que diz que Jesus fazia o seguinte, né? As pessoas criticavam Jesus porque Jesus comia com os publicanos, com os pecadores, pegava nos leprosos, né? Estava no meio das prostitutas, das pessoas que eram alijadas das sociedades naquela época, né? Como que isso aí é o Filho de Deus? Né? Onde que o Filho de Deus ia estar no meio dos leprosos? Se a gente soubesse quem é essa mulher é uma pecadora, é uma adúltera, se a gente soubesse quem é essa mulher. Né? Mas essa escritura diz que o seguinte, que Jesus, ele se misturava com as pessoas. Aí vem a questão de ser o sal da terra. O sal da terra. Misturado na comida, Jesus se misturava com as pessoas, mostrava o seu amor para as pessoas, mostrava o seu carisma, mostrava o quanto elas eram importantes, quanto elas eram especiais, amadas. Com isso, ele ganhava a confiança das pessoas e só então ele falava do reino do céu. Nós queremos fazer o contrário, nós queremos chegar aqui já de arrogante. Não, você tem que aceitar Jesus, se você não aceitar Jesus, você está no inferno, você vai morrer, você tem que vir para a minha igreja. E Jesus não. Jesus chegava, sentava, comia com eles, conversava, sorria, brincava, colocava as crianças no colo, né? Perdoava ali não sei quantas vezes Maria Madalena quando perdoou, conquistava o coração das pessoas. Depois ele conquistava, aí ia falar. E agora, como amigos, como conhecido daquelas pessoas, as pessoas passavam a ouvir a palavra dele. Verdade. E foi assim que ele arrebanhou uma multidão tão grande que até hoje as pessoas conseguem ir aos pés de Jesus. Verdade. Agora nós precisamos seguir o exemplo dele, né? E às vezes a incoerência bate porque você é crente, porque está numa religião tal, A, B, C ou D, e você acha que isso te dá um título de ser melhor do que qualquer outro, né? E nós somos os pecadores igual a qualquer um. Nós não somos melhores que as pessoas que estão pecando por aí. A diferença é que você está buscando a salvação e eles talvez nem tenham consciência disso. Na verdade, um olhar de compaixão, né? Sim. Eu acredito que está faltando. De amor, né? De amor. De amor, de empatia. Sim. Que a empatia é se colocar no lugar do outro. Isso o Senhor deixou muito. E às vezes a gente não faz isso. Então, às vezes há uma dissonância entre o nosso discurso e as nossas ações. E Jesus não, Jesus, tanto o discurso dele quanto as ações. Agora, é claro, quando precisava falar mais sério, ele falava. Quando precisou chegar com os fariseus, dizendo lá, raças de víboras, ele chamou de raças de víboras, sepulcros caiados, vocês estão bonitinhos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos podres. Ele falou, porque tem hora que você tem que chegar e falar sério, né? Mas ele falava assim com aquelas pessoas que iam confrontar ele,
E ele conhecia o coração deles também, como tinha um coração duro. Mas ele não falava isso também para simplesmente falar e ignorar e deixar, quem sabe, eles chateados, dizer eu sou melhor do que você. Ele falava isso com a intenção de que eles pudessem dar um start, abrir os olhos e entender que ele era o Messias, ele era a salvação, que eles estavam recusando a graça, a salvação estava na cara deles e eles estavam recusando, e Jesus estava fazendo como um apelo desesperado. Cara, sou eu que estou aqui, o Messias sou eu vim para salvar você, você está indo, mas eu vim para salvar você, o que é isso? Eu estou salvando, vocês estão planejando me matar, eu sei que vocês estão planejando me matar, mas eu estou aqui para salvar vocês, né? Então, tem dessas coisas também, e a gente precisa transmitir isso aí para as outras pessoas. E nesse assunto que o senhor entrou, eu gostaria de saber como foi seu encontro com o mestre, com Jesus, como que começou sua carreira na fé. Minha carreira na Jesus. fé. Na minha casa, por exemplo, a gente só ia dormir depois que a gente fazia, hoje a gente chama de culto, mas naquela época era reza, o texto, a gente rezava o texto, a gente colocava as imagens dos santos que a gente tinha lá, né? E então a gente rezava ali o texto. E chegou um momento de tanto fazer aquilo que eu já ia crescendo, já estava um pouco grandinho, e eu já aprendi a rezar o texto. E eu é quem rezava o texto lá em casa, né? A gente rezava. E depois a gente ia dormir. E então a gente veio para a cidade e tal, a gente vai crescendo, né? À medida que a gente vai crescendo, a gente vai despertando, vai vindo questionamentos. E chegou aquela época que vem aqueles questionamentos. Poxa, mas né, eu ia para a igreja, era o companheiro de missa da minha mãe, comunhão, grupos de jovens que eu participei. Mas aí chega um momento, poxa, qual é o sentido de tudo isso? Por que eu estou fazendo tudo isso? Qual é o meu papel aqui? Né? Esse negócio de Deus, realmente, por que eu não vejo Deus? O que ele pode realmente produzir na minha vida? Como que eu posso sentir isso realmente na minha vida? E começa a vir aqueles questionamentos, você quer se entender melhor. Alguns chamam de crise existencial, né? Você quer saber a razão da sua existência, né? O propósito da sua existência. E isso me levou a buscar, fazer uma busca de entender realmente quem era eu e qual era o verdadeiro sentido e o propósito. E então comecei a fazer buscas, procurar conhecer daqui e dali, contatos em igreja daqui e dali, irmãos daqui e dali. Muitos me ajudaram, eu acredito que cada um deu a sua parcela de ajuda. E até que eu conheci uns jovens que estudaram junto comigo, inclusive uma moça que era da Igreja Batista. Ela me deu um Novo Testamento daqueles dos Gideões Internacionais, Sim. que me ajudou muito. E eu estudei muito aquilo ali. Depois minha mãe me deu um evangelho para eu ler. E eu estava começando a ler muito a questão dos evangelhos, literaturas, outras coisas ligadas. E para me despertar, para me conhecer mais esse Deus. Depois eu tive contato com colegas de aulas da Igreja Adventista e eles estudam muito também, são muito estudiosos da parte da Palavra de Deus, né, nesse contexto aí. E eu me envolvi muito também com essa questão dos estudos. Um pastor também que me acolheu, que já faleceu ano passado, foi em 2021, e me acolheu muito, o pastor Davi, que foi missionário na África, trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou aqui em Porto Velho. Ele me levava para vários lugares, foi um paizão para mim também, me ensinou muita coisa. Enfim, uma senhora chamada Dona Raimunda, mãe de um colega de aula meu também, que ela foi uma mãezona para mim, maravilhosa. Enfim, e por conta desse contato que eles tinham com a palavra, de muitas coisas que eu queria entender ali, principalmente de profecias, que eu sou fã de profecias, e então peguei e me identifiquei muito com a Igreja Adventista, tá? E eu entendi a minha missão, que eu deveria também estudar, me preparar para transmitir essa palavra. E eu finalmente entendi, né? Aquelas perguntas, aqueles questionamentos que a gente tinha, aquela coisa, aquele vazio, aquela coisa que precisava ser preenchida, cessou. Houve aquela calmaria, houve aquela paz, aquela tranquilidade, tá? Houve aquela voz que diz, olha, é por aqui, vai por aqui, né? Vai aqui, né? O caminho é esse, andai por ele, esse é o caminho, andai por ele, tá? E eu entendi, e foi então que eu decidi, não, eu vou ficar por aqui, tá?
E com isso eu não estou dizendo, a igreja adventista é a melhor. Muito pelo contrário. Foi onde você se encontrou, né? Foi onde eu me encontrei. E como diz o pastor, o doutor arqueólogo Rodrigo Silva, eu sempre digo também que a igreja que de Deus é muito maior do que a igreja que eu frequento, é a igreja que eu conheço. Né? E o próprio Jesus Cristo diz, eu tenho muitas ovelhas que ainda não fazem parte desse aprisco, que a mim me convém congregar a todas. Tá? Então eu digo, aqui é melhor, está acima de tudo. Não, aqui eu me identifiquei, aqui eu me encontrei, mas eu sei que tem muitos irmãos, milhares de irmãos espalhados por aí, pessoas maravilhosas, pessoas sensacionais, pessoas que eu encontro que elas me ajudam tanto e fazem, Augusto, eu oro tanto por você, e continue orando porque eu preciso muito das suas orações. Pessoas das mais diversas religiões que chegam, que me abraçam, a paz do Senhor, Augusto, paz do Senhor, sabe aquela coisa gostosa, aquela coisa de irmão, de irmandade mesmo, comunhão, de comunhão, de encontro com Cristo ali, de compartilhar, sabe? É uma coisa muito legal, muito gostosa, tá, gente? Então eu só agradeço, porque tudo isso só me contribui para o meu crescimento espiritual, para a minha experiência, para entender, né, que o Deus que eu sirvo é um Deus que alcança corações, pessoas, nas mais diversas situações, nos mais diversos lugares, nas mais diversas igrejas, religiões, fora de religião. Tá? É um Deus que o poder dele pode alcançar pessoas que a gente nem imagina, né? E quem sou eu para julgar alguém? Não, você não vai, você está salvo, você está perdido. Quem sou eu, né? Quem somos nós, né? Eu tenho que entrar nessa obra e contribuir para que quanto mais pessoas, não interessa de onde ela seja, de onde ele vem, não interessa. O que interessa é que eu possa cumprir o meu papel e essas pessoas possam aceitar de alguma forma, aceitem se quiserem aceitar também, porque elas são livres para aceitar ou não, mas o que interessa é que eu faça a minha parte também. Verdade. Né? Nós estamos para estender as mãos, né? Sim, com certeza. Estender as mãos, independente de qualquer situação, de qualquer religião. Quem quer que seja a pessoa, a orientação dessa pessoa, o pensamento dela, né? Tem duas coisas que eu admiro muito no ensinamento de Cristo, amar e ensinar. Né? Eles amam o teu próximo como a ti mesmo. Isso aí eu acho impressionante. Interessante quando eles amam o teu próximo como a ti mesmo. Ele não diz, ama o teu próximo que está na igreja, ama o teu próximo que é bonzinho, ama o teu próximo que é bonitinho, que é cheirosinho, que não tem vícios, que não tem pecado. Ele não diz isso, ele diz, ama o teu próximo. Simples isso. Então o teu próximo pode ser o cachaceiro, o drogado, pode ser o prostituto, a prostituta, quem quer que seja, não interessa. Ele disse, ama o teu próximo. Vai lá e ama ele, alcança ele, né? Como é que eu vou alcançar uma pessoa e falar de Jesus para ela se eu não demonstrar amor por ela, se eu não demonstrar atenção, empatia, simpatia, misericórdia, perdão? Como é que eu vou? Não. Tá. E isso aí é aquele ide de Jesus que diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Ok. Tá. Então eu acho esses dois ensinamentos dele do evangelho algo assim impressionante, porque eu acho que são as duas ferramentas essenciais para você cumprir com o seu papel. Primeiro, você deve amar as pessoas. Às vezes nós fazemos o contrário. Não, tu tem que vir para a minha igreja. Você não demonstra amor, você não demonstra simpatia. Não, você está na droga. Do jeito que você está perdido. Do jeito que você vai para o inferno. Você tem que vir para a minha igreja. Você só faz o papel contrário. Quando você deveria chegar lá, abraçar, dar um ombro, gente, deixa eu te ouvir, legal, assim, te cumprimentar, te conversar contigo aqui, mostrar Jesus para as pessoas através dos seus atos e depois você convidar ele para vir com você. Era assim que Jesus fazia. Jesus se misturava com as pessoas, demonstrava amor, simpatia, carinho, perdão, misericórdia, ganhava a confiança delas, falava do reino de Deus, depois dizia, segue-me. Ficava difícil as pessoas não seguir. Depois de sentir tanto amor, como você não vai seguir alguém que demonstra te amar tanto? Agora a gente faz o contrário. Não, você está perdido, você vem para a minha igreja que aí depois você vai ter que aprender, você vai ter que fazer isso para você seguir Jesus. Jesus não fazia assim. Então nós precisamos seguir os passos de Jesus também. Precisamos mesmo. E agora eu quero perguntar para você, Augusto, como foi o seu encontro com a sua esposa? Vamos falar um pouco sobre família. Esse é o caso. Eu sempre brinco com a minha esposa e eu digo que foi ela que me conquistou, no caso, né?
E como eu era tímido também, no caso te falei, né? Era muito tímida. Eu sempre digo que foi ela que tomou a iniciativa, porque foi ela que começou tudo, no caso, né? Eu não sou o melhor esposo do mundo, né? Já falei também, não sou a melhor pessoa do mundo, né? Mas, assim, na igreja, depois que eu estava na igreja já há pouco tempo, né? Eu conheci a minha esposa. Tem quantos anos já de casado? Nós já temos 29, vamos fazer 30 anos de casado agora esse ano. Eita, mesmo. 30 anos de casado. Mas eu enrolei um pouco ela, tá? Porque foram 4 anos de namoro e 1 de noivado. Eita! Então, nessa brincadeira já se vão aí cerca de quase 35 anos de convivência, no caso, né? Mas foi ali na igreja mesmo que a gente se conheceu, né? A gente participava de grupos de estudo junto, a gente participava de trabalhos missionários juntos, a gente participava de reunião de jovens juntos, de atividades sociais juntos também, aqueles jovens sempre unidos, a gente interagindo um com o outro, né? E foi ali que tudo começou, e foi ali que a gente noivou, e foi ali que a gente casou, na mesma igreja, né, que a gente se conheceu, a gente casou, estamos frequentando a mesma igreja, né? Os nossos filhos foram apresentados, né, na mesma igreja, né, batizados. São quantos filhos? São 2, o Gabriel e a Samara. Ah, sim. O Gabriel já tem 25 e a Samara tem 18, no caso. Olha aí, que família. O Gabriel já é formado, né? Formado em ciência da computação, e a Samara está cursando aí nutrição, vai querer ser nutricionista, tem várias ideias na cabeça, aí trabalhar com a nutrição, a questão de orientações de alimentação saudável e contribuir com esse lado também com a saúde das pessoas. Tá. Mas eu sempre digo que foi a minha esposa que me conquistou, né? Porque eu era muito tímido, né? Eu era muito tímido, mas aí o jeito dela e a jeito dela de ser, ela também é uma pessoa muito assim, muito simples assim, os encontros que a gente tinha com a juventude, as conversas que a gente foi tendo, a gente foi se entendendo, né? Até que chegou um momento que a gente iniciou o namoro propriamente dito, né? E depois a gente noivou, depois de 4 anos, aí depois passamos 1 ano, a gente se preparando, sabe como é que casamento exige muita coisa, né? Preparo, quem casa quer casa, a gente tinha casa, foi morar de aluguel, e depois vem os meninos, mas graças a Deus, apesar das diferenças que a gente tem, né? A gente já está com cerca de 35 anos de convivência, quase 35 anos de convivência. E qual o segredo de tantos anos de casado, Augusto? Olha, o segredo, eu não sei dizer assim qual é o segredo, né? Porque se você perguntar, Augusto, qual é o segredo? Nem eu sei dizer qual é o segredo, né? Pra compartilhar com a gente. Até porque cada história é tão singular, né? Cada história é tão singular. Porque isso está sendo tão raro, né? Assim, a maioria dos casamentos estão sendo muito curtos, né? E quando a gente vê algo assim, a gente já pergunta como manter, né? Não é nem um segredo, como manter, né? Por tanto tempo, né? Eu acho que o primeiro lugar, Antônio, o primeiro ponto, Deus. Porque acho que casamento é uma instituição divina, né? Divina. Uma instituição divina. Então você tem que ter essa certeza e ter Deus na tua vida. Tá? Tem que ter Deus na sua vida. Ele tem que ser o centro, na Tem que ser o centro. Né? A gente tem que seguir as orientações dele para tudo, inclusive para o casamento. Né? Inclusive para o casamento. Tá? O segundo ponto é você querer. Querer. Porque é o seguinte. Você é uma pessoa que tem um monte de problemas. Você se junta com outra pessoa que tem um monte de problemas. Eu vim de uma realidade, ela vem de uma realidade. Sim. Ela vem de traumas de pais separados. Eu não tive esse trauma de pais separados, mas eu vim de trauma de pai que bebia muito e que brigava dentro de casa. Tá? Então eu tinha esse trauma. E ela vem do trauma de pais separados. Mas a gente decide ficar junto. Então eu acredito que, além de você ter Deus na tua vida, você amar aquela pessoa, você tem que decidir que você quer estar com aquela pessoa, apesar, eu não digo nem dos problemas que ela traz para você, apesar daquilo que você é. Porque eu não vou poder exigir que a minha esposa seja 100% comigo se eu não sou 100%. Sim. Nenhuma pessoa é 100%, então, se eu sei que eu não sou 100%, por que eu vou exigir que uma pessoa seja 100% comigo? Mas eu sei que, apesar dos meus defeitos, eu tenho um montão de defeitos, apesar dos meus defeitos, eu decidi que eu quero continuar com ela.
E onde eu vou, que as pessoas me perguntam, eu faço questão de dizer, não, a minha esposa é uma pessoa extraordinária. É uma pessoa sábia, é uma pessoa humilde, é uma pessoa pé no chão, tá? É uma pessoa que me coloca nos trilhos, né? É uma pessoa que me apoia na decisão. A gente conversa, será que é legal fazer assim? Será que é legal isso aqui? Será que é legal eu ir por ali? Tá? É uma pessoa que apoia, é uma pessoa que puxa minha orelha também, quando precisa puxar minha orelha. Claro, faz parte, né? Faz parte, faz né? Parte. Tá. Quem ama chega e diz, gente, não é bem por aí, não é bem por aqui, é por ali, por aqui. E eu aceito, né? Às vezes a gente pensa que tá certo e a gente reluta um pouquinho, mas a gente coloca a cabeça para pensar, tipo, poxa, peraí, acho que alguma coisa não tá batendo realmente. Eu acho que valeu a pena esse puxão de orelha. Assim, se puxou por orelha da esquerda é porque eu tenho que ir para a esquerda, puxar a orelha da direita é porque tem um pouco mais para a direita, no caso, né? Então, mas eu acho que é mais uma questão de você acreditar em Deus, que Deus tem um projeto, tem um plano, e você decidir seguir esse projeto. O resto, cada um tem a sua realidade, cada um tem uma maneira de ser, cada um tem maneira de enxergar, cada um tem uma maneira de resolver, né? E a partir disso, saber gerenciar conflitos, porque, meu amigo, se você sozinho já tem os seus conflitos, imagine você se envolver com outra pessoa. E os conflitos, tem muita gente, depois de casar, você vai ver que é bom para tosse, você vai conhecer pessoas. Não, eu acho que a partir do momento que você começa a se relacionar já no namoro, você já começa a sentir os conflitos. É verdade. E você já começa a ter que aprender a gerenciar os conflitos ali a partir do início do teu relacionamento. Se você não aprender a gerenciar seus conflitos no início do teu relacionamento, como é que você vai aprender isso depois? Como é que você vai ter base? Aí eu sempre digo a você que você escolhe, porque no relacionamento, quem decide como você quer levar esse relacionamento são as duas partes. Sim. Se você quer levar na base da pancada, do xingamento, né, do barraco, né, da baixaria, ou se você quer levar discutindo as relações que precisam ser discutidas mesmo, né, não tem uma relação que não precisa ser discutida, não tem um casal que não tenha diferença, mas você quer levar isso na boa, né, apesar de que às vezes as coisas têm que ser um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, ou você quer fazer de qualquer forma para jogar tudo aquilo na lata do lixo. Então, por isso que eu sempre falo, mas é uma questão de decisão. Diálogo, né? Oi? É fundamental o diálogo, né? Sim, no relacionamento. Como é que você vai se entender se você não conversa? Sim. Como é que eu vou saber onde está doendo se você não diz onde está doendo? Como é que ela vai saber que está doendo se eu não digo onde é que está doendo? Né? Como é que ela vai saber se eu gosto disso se eu não falo? Né? Quem vai saber o que calado quer, né? Já dizia meu pai. Ninguém sabe o que calado quer. É verdade. Não? Então a gente precisa ter esse feedback. Augusto, é fácil? Não é fácil, mas a partir do momento que você decide, é isso que eu quero para minha vida, da mesma forma que eu decidi, eu quero ser um comunicador, e eu era super tímido, e eu foquei em ser um comunicador, e esqueci, de certa forma, da minha timidez. Venceu a timidez, né? Para chegar lá, da mesma forma que eu decidi ir para um determinado caminho religioso, para chegar lá, então, tudo exige renúncia, como eu falei para você, e tudo exige uma decisão, então você tem que focar naquilo. Verdade. Agora, é claro, o fato de você focar e entrar naquele caminho não significa que não vai ter espinhos, não significa que não vai ter pedras, não significa que não vai ter obstáculos, não significa que não vai ter transtornos. Agora, como eu vou me portar diante de tudo isso para superar tudo isso, me tornar cada vez mais forte, mais experiente, mais resiliente, para enfrentar os próximos desafios. É verdade. E a Bíblia diz, né? Sabe quando a Bíblia diz, é melhor dois do que ser um. Porque se um sentir frio, o outro esquenta. Se vier um bater em você, o outro resiste, né? Se um cai, o outro levanta. E se não fosse bom, a Bíblia não diria. Por isso deixa o homem, seu pai, sua mãe, e se une com a sua esposa, e dois passarão a ser uma só carne. Não. Se não fosse bom, a Bíblia não diria isso. É verdade. Mesmo. Agora, o problema é que nós nem sempre sabemos gerenciar isso. Aí vieram perguntar para Jesus, por que Moisés autorizou carta de divórcio se não pode dispensar, abandonar sua esposa? Jesus falou, por causa da dureza do coração do homem. Se vocês entendessem o plano de Deus para a sua vida, se vocês entendessem e soubessem se entender o quanto é bom você viver num relacionamento produtivo, saudável, você não daria carta de divórcio nunca para sua esposa, mas por causa da dureza do coração do homem, Deus permitiu. Porém, isso é o seguinte, só em caso de adultério e só em caso de morte.
E mesmo assim, em caso de adultério, se tiver possibilidade de você se reconciliar, se perdoar, mudar de vida e seguir no seu propósito, siga. Agora, se você achar que não acha, aí já é uma questão de cada um. Mas apenas nesses 2 pontos, Jesus diz que pode ser que você tenha que se separar. Fora isso, jamais. Nossa, que gostoso o nosso papo, que legal, que abençoado, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para as pessoas que estão nos assistindo, né? Que vale a pena, né, persistir, né? Vale muito a pena. Hoje, olhando para tudo que você passou, né, e conseguiu vencer, então significa que qualquer um consegue também, né? Se quiser, e com a graça de Deus, chega lá, se tiver força de vontade, porque nunca é fácil, nada é fácil, né? Eu não sou de explorar o coitadismo, dizer, eu vim lá do meio do mato, eu não tinha nada, meus pais eram pobres. Eu não falo isso. Eu conto a minha história, porque é a minha história. Sim. Mas eu jamais conto a minha história me vitimizando. Eu fui uma vítima e tal. Eu não falo isso. É a minha história, essa é a minha história, eu não vou negar. É a minha essência, é isso, eu não mudo, é isso aí. E eu gosto de valorizar isso aí. Porque se eu não vou valorizar isso aí, como é que eu vou viver daqui para frente? Né? É a minha história. Mas eu costumo dizer para as pessoas, gente, a gente precisa ter um propósito. A gente precisa ter um propósito. Tá? Eu vim de lá de dentro do mato, eu vim para cá batalhando com meus pais semi-analfabetos, tiveram que trabalhar trabalho pesado, a gente teve que trabalhar trabalho pesado, muitas vezes não tive final de semana, né? Eu tive que ajudar meu pai a complementar a renda para sustentar 8 meninas, mas vale a pena você lutar por um objetivo, você lutar por um ideal. Se você quiser, você vai. Hoje está muito mais fácil, porque hoje está tão fácil você se qualificar, hoje está cheio de curso na internet, até a universidade está na internet, até a universidade está na palma da tua mão, está dentro da tua casa. A universidade hoje está dentro da tua casa. Se abre o teu celular, você está dentro da universidade, você pode estudar, se qualificar ali dentro da tua casa, gente. Nunca foi tão fácil. Nunca foi tão fácil. Para eu estudar lá onde eu morava, eu tinha que andar caminhos distantes para chegar na escola, perigos, animais, para poder chegar na escola. Ou eu ia ou não estudava. Hoje em dia você está com a escola, com a universidade, com a tua graduação, com a tua pós-graduação, focado com o teu doutorado no teu celular, na tua casa. Está tão fácil de você estudar, de você se qualificar, certo? Então, eu acredito que todos, se tiver boa vontade, se tiver foco, se tiver determinação, consegue chegar. Agora, a mensagem que eu gosto de deixar é uma mensagem de Isaías, né? Isaías 29:11, quando ele diz: eu é que sei que pensamento eu tenho a respeito de vós, pensamento de paz e não de mal, para dar a você o fim que desejares. Deus está dizendo: olha, eu quero realizar o melhor sonho que eu planejei para você na tua vida. Eu sei que você talvez não entenda, né? Eu sei que você talvez nem saiba disso, mas eu sei o que eu planejei para você. Eu não planejei coisa ruim, eu planejei coisa boa. E muitas vezes as pessoas dizem: esse negócio de dentro, lá e para cá, está me tolhindo a minha liberdade. Jesus disse: você não sabe, mas eu é que sei que pensamento. Eu só penso coisa boa de você, e eu quero realizar essa coisa boa em você. Eu quero realizar esse sonho em você. E se você permitir, pode ter certeza, Deus vai realizar os maiores sonhos na sua vida. Tem um cantor gospel, Robson Fonseca, que tem uma música que diz o seguinte: por maior que sejam os meus sonhos, o sonho de Deus é maior. É mesmo. E é essa mensagem que eu quero deixar para o teu público aí que está nos assistindo aí. O Augusto, eu já quero agradecer, tá, a sua participação aqui conosco. Deus abençoe grandemente. Eu que te agradeço, de coração. Continue realmente propagando, né, a palavra do Senhor, né, dessa maneira como você faz ali no programa, né, fazendo a diferença, né. Que Deus abençoe e que você continue assim. Muito obrigado, tá? Eu espero aí que essa mensagem também de alguma forma, né, possa chegar nos corações, tanto do lado profissional, pessoal, quanto do lado espiritual, e que de alguma forma isso possa produzir um resultado positivo, né? As pessoas entenderem que a gente precisa, nada é fácil, nada vem de graça, né?
O próprio maná que Deus deu para as pessoas, Deus dava o maná, mas diz, você vai juntar e você vai preparar, você vai comer, que eu não vou colocar na tua boquinha não, viu? Né? Eu vou te dar comida, vou te dar pão do céu, mas você vai lá juntar, você vai preparar e você vai comer, e eu não vou colocar na tua boquinha não, tá? Mas eu espero que de alguma forma isso resulte em algo positivo, que seja uma sementinha que possa brotar no coração de alguém, tá? E que Deus abençoe a você, o seu projeto, a sua equipe, e que Deus abençoe grandemente o seu público, que todos sejam ricamente abençoados pelo nosso Pai do céu. Amém. Queria agradecer também a você que ficou até aqui com a gente, até o final desse podcast, que Deus venha abençoar grandemente vocês. Eu quero falar para vocês que a gente ganhou essa camiseta aqui da HGM Modas, na pessoa da minha amiga Amanda, tá? Ela é representante, tá? Da Presente de Deus, dessas camisetas maravilhosas aqui, e nós vamos estar lançando um sorteio lá no Instagram, tá bom? A gente vai estar lançando amanhã as regras, tá bom? Para vocês poderem participar e concorrerem a essa camiseta, tá bom? Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau, gente!